Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Jorge Virgílio Ruppenthal. Sou nascido no Paraná por uma casualidade, fui criado na Serra Gaúcha e moro aqui no Alto Paraíso há 30 anos. Cheguei aqui por um acaso, numa peregrinação mística, acometido de uma febre mística, e vinha de Campos Belos para cá, numa carona, em cima da carroceria de uma Saveiro. E quando fui subindo esse planalto, comecei a me encantar com a paisagem, com o que eu estava vendo, o enorme volume de recursos hídricos que também me encantou, e uma das paisagens mais belas que eu já tinha visto na minha vida, e decidi que no primeiro lugar que eu chegasse eu ia descer do carro e ficaria para morar, e foi Alto Paraíso de Goiás, e já se passaram 30 anos desde então. Então eu fui um dos primeiros 25 guias da região na época aqui, atuante, e trabalhava fazendo bicos, construindo casas, fazendo reformas, descarregando caminhão, tudo isso eu já fiz aqui na Chapada. E de repente eu comecei a sentir uma inclinação muito forte para trabalhar com madeira, que posteriormente eu vim a saber que é uma coisa atávica, porque meus avós, bisavós, tataravós eram artesãos também em madeira, e isso emergiu em mim na proximidade dos 30 anos, e então comecei a trabalhar com entalhe, escultura e criação de móveis personalizados e exclusivos, e nunca mais consegui parar, e cá estou desde então. Há 2 anos e meio eu parei de trabalhar com trabalho sob encomenda para poder dar vazão ao meu acervo imaginário, que estava represado há bastante tempo, porque eu sempre estava envolvido na produção de placas entalhadas para os empreendimentos da região, que começaram a surgir com muita força de lá para cá. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu produzo e como que funciona o processo de produção. Aqui, por exemplo, eu tenho o mago recostado, que foi um presente da natureza, numa ocasião que eu estava tomando um banho no rio e encontrei essa raiz, e no momento que eu botei a mão dela, já lapidada pela própria natureza, imediatamente eu identifiquei o mago. Eu sabia que eu só precisaria botar uma fisionomia nele, que o resto estava pronto. E não sei identificar a madeira, mas é uma madeira muito boa, porque a consistência dela denuncia isso, né? E aqui é minha lojinha, que eu vou trabalhando, produzindo, mostrando e eventualmente vendendo. Hoje em dia eu estou mais na ideia de fazer o aproveitamento do que já existe disponível na natureza, de forma que não há necessidade de se extrair muita coisa e de comprar muito em madeireira, né? Então também reaproveitamento de sobra de construção civil é uma causa que eu estou abraçando com força, para que não haja desperdício desse material que sobra das construções. Então aqui nós temos o trono mítico, esse é todo de reciclagem. Esse assento, por exemplo, é uma madeira de uma demolição de uma casa que tem mais de 70 anos. Há 30 anos, quando eu cheguei aqui na Chapada dos Veadeiros, a cidade de Alto Paraíso se resumia basicamente no que é do trevo lá embaixo da entrada para lá, muito pouco também, mas a moradia maior que tinha, as casas de moradia mais que tinham, eram lá embaixo no Paraíso Velho, que é onde fica a Escola Moisés, por ali. Então era muito diferente. Esse lugar onde eu moro aqui hoje era um cerradão, não havia nada da Dona Bia para cá, também uma figura icônica da cidade. E a gente vinha aí catar bruto, catar mangaba, gravatá, essas frutas nessa região que hoje já é um bairro bem considerado, né? Ou considerável. Quando você veio, Mério, que você chegou aqui, tinha muita gente já de fora? Como que era? Haviam pouquíssimas pessoas de fora,
especialmente pessoas ligadas a um ideal de vida mais simples e também uma coisa muito forte que havia aqui era essa procura mística, esotérica, religiosa, que até hoje caracteriza muitos chegantes aqui, né? Inclusive a mim que vim numa peregrinação, né? Mério, conta pra gente, vi que tem a placa ali, né, que você tinha mostrado pra gente. Aquilo é um trabalho seu, é uma escrita sua, o que está escrito, qual é o significado dessa poesia? Algo em torno de uns 25 anos atrás, houve uma exposição lá na avenida, onde hoje é o Coisas da Drica, ali na frente, era o Bazar Nova Era, que chamava. E aí o cara que estava organizando a exposição, ele pediu que cada um escrevesse alguma coisa da forma como ele sente o seu trabalho. E como eu toda a vida gostei muito de ler e de escrever e acredito que tenho uma inclinação poética assim, então eu escrevi essa prosa poética autobiográfica, falando da forma como eu sinto as coisas que eu faço, que é essa busca da conexão com a natureza, uma vida mais introspectiva, contemplativa e meditativa, eu diria. De maneira que eu até me considero um felizardo, porque eu posso ganhar meu sustento fazendo o que eu mais amo fazer na vida, que é entalhar e criar essas coisas que eu vou criando, né? Mério, fala pra gente também, conta um pouquinho do que achei linda essa cadeira, né? O que é esse trono, né? O que representa cada animal que está aí no trono? Então, esse é o trono mítico, onde eu fiz uma reunião de elementos baseados no folclore nórdico e também na cultura greco-romana, e fiz essa miscelânea que, salvo a estrutura, todo o restante da madeira também é tudo de reaproveitamento. Então eu tenho os animais de poder e elementos tribalistas celtas e os animais de poder, o xamanismo da águia, o urso, e essas coisas me dizem muito respeito porque tá no genes, né? Essa mesa que você estava mostrando pra gente, aqui você tem a Gaia, né? A terra. Do grego antigo, mãe terra, né? A mãe terra, e aí embaixo explica pra gente qual foi o trabalho que você desenvolveu. Então, eu tinha construído essa estrutura e aí eu estava pensando como que eu ia finalizar essa mesa doblô. Então eu decidi, para fazer um aproveitamento dessas madeiras menores, fazer esse mosaico com geometria calculada, tem todo um plano numerológico também envolvido nisso. E essa peça da parte de baixo, do meio, me levou a pensar que parecia uma galáxia em movimento e expansão. E a partir dessa ideia, me ocorreu que no tampo superior eu faria uma homenagem ao que eu considero mais sagrado, que é o planeta que a gente vive, né? Que é a Mãe Terra. E sobre a mesa, cada peça tem uma história interessante. Essa aqui, eu vinha vindo de Cavalcante e havia tido uma queimada na estrada, e isso era pau de cerca, que caiu no chão, queimado pelo fogo, e sobrou um pedaço que eu recolhi e trouxe, estava tudo coberto de carvão, até tem os vestígios ainda do carvão aqui. Então quando eu lixei, eu vi que era uma madeira muito boa e decidi fazer esses baúzinhos rústicos, mas de certo modo também sofisticados, eu diria. E por aí afora que vai acontecendo o processo de criação. Geralmente é sonho, né? Quando entre o sono e a vigília, quando a gente vai pegar no sono, que vem as ideias do que fazer, com que madeira, fazendo esses resgates. Esse gnomo aqui, por exemplo,
estávamos eu e meu filho catando mangaba no cerrado e alguém havia aberto uma estrada com um trator e arrancou essa raiz e eu, na distância de uns 20, 30 metros, já falei para meu filho, olha o gnomo lá. Aí ele falou, ele era menino, falou, pai, mas que gnomo que você está vendo? Eu falei, não está vendo a raiz ali, o gnomo? Ele falou, pai, não acredito que você já andou bebendo numa hora dessas amanhã. É assim. Esse Índia é uma peça que eu gosto muito porque reúne dois elementos muito fortes e presentes aqui na região, que é a madeira e o cristal, que a gente está aqui sobre uma das maiores jazidas de cristal do planeta, nessa região, na Chapada dos Veadeiros, que a economia aqui antigamente girava muito em torno da extração do cristal, inclusive. E que depois, com a criação do parque, essas coisas, foi diminuindo, né, esse tipo de atividade e foi sendo compensada com outras atividades econômicas, que também a pecuária que já existia, e a roça, a lavoura, a agricultura que era menos porque as terras não são tão agricultáveis, né, mas também o de subsistência era tudo produzido aqui. E isso foi uma das coisas que mais me impactou quando eu cheguei aqui, o encontro com essa comunidade original do lugar, comunidade nativa daqui. Eles tinham um estilo de vida muito simples, que me agradou imensamente, visto que eu sou um simplório também. E nisso eu fui me envolvendo com a comunidade e me acolheram de braços abertos. Eu tenho as mais gratas lembranças de tudo aqui. Eu gosto, mas o que mais me toca e que me leva a considerar isso aqui meu lugar é esse envolvimento com o povo mais antigo da região, como seu Carlos Miller, a Dona Magda, o João Barbosa, o Telinos. Essas pessoas todas têm um espaço muito especial no meu coração, em relação à Chapada aqui especialmente, né? Nélio, você inclusive ganhou o título de cidadão honorário, né, Tanto da cidade. Conta um pouco pra gente a placa, a medalha, o certificado, qual que é o significado de cada um. Então, ao longo desses anos trabalhando aqui e tendo esse contato com o povo do lugar, acabaram achando por bem me conceder o título de cidadão honorário, visto que não iam se livrar de mim mesmo, né? Então viram que eu ia ficar mesmo, então me agraciaram com isso, pelo que eu me sinto muito honrado, assim. Agora eu me sinto realmente um alto paraísense, né? E ali é um certificado que me foi dado pela Academia de Letras e Artes do Nordeste Goiano, em reconhecimento às minhas atividades relacionadas à arte. E então, também nesse mesmo período, a Secult, do estado de Goiás, me premiou com um prêmio em reconhecimento às atividades que eu desenvolvo aqui, que para mim foi uma coisa muito boa, porque significa que a gente não está trabalhando em vão, né? Eu me sinto especialmente agradecido e comovido quando eu produzo peças a partir de materiais que as pessoas encontram e lembram de mim e trazem para mim, e eu transformo isso em arte. Já é uma arte por si só, pela própria natureza, uma raiz de aroeira como essa. Um amigo meu achou dentro do Rio São Miguel também e trouxe para mim fazer alguma coisa. Essa peça aqui, um amigo meu foi desmontar uma fazenda em São Paulo e era parte de um curral de uma fazenda centenária. E ele lembrou, botou no carro com todo esforço e trouxe para mim, e eu transformei numa escultura moderna. E isso me comove bastante, porque tem essa conivência, essa participação das pessoas que acreditam no meu trabalho e se lembram e trazem para mim esse tipo de material. Eu tenho um carinho especial por essas peças.